Irmãos, que Deus ilumina todos nós. Homem sem sombra mata 2 policiais. Sem recha, sem sombra. Vamos lá, né, irmão? Isso é seríssimo. A gente parar para refletir é sério. Preste atenção nesse vídeo, tá? Homem sem sombra, matou os 2 policiais. Os 2 policiais rodoviários federais foram executados na BR-116 há 3 dias atrás, no dia 18, né? Dia 18 de maio. Em cima lá do viaduto, no centro de Fortaleza. 2 policiais rodoviários federais. Não podemos dizer que isso foi normal. Por quê? Desculpem. Existem 2 tipos de mundo. O mundo material e o mundo espiritual. E o mundo espiritual aqui ensina bastante. Tem bastante conhecimento aqui para te passar sobre o mundo espiritual e o que pode acontecer no mundo espiritual. O homem que matou os 2 policiais, minutos antes da execução dos 2, ele estava andando no meio da BR e não apresentava sombras. Passava as motos, tinha sombra das motos, tinha sombra dos carros, exceto a dele. Não tinha. E o que na verdade aconteceu? Tem alguns estudos sobre as sombras. Os índios americanos, os índios cherokees, quando seus guerreiros estavam enfermos, eles colocavam contra o sol, obviamente, para ver a sombra desse guerreiro. E se apresentasse uma sombra fraca ou quase nada, esse guerreiro estava para morrer, prestes a morrer. Não só os índios cherokees americanos, como os astecas, os incas e os maias. Essas 3 civilizações, nos seus rituais, nas suas culturas, tinham esse conhecimento. Tinha esse conhecimento sobre as sombras. Pacto com Satanás. Não é o caso desse homem. Ele poderia estar possuído como estava possuído. Ele estava andando como um zumbi e estava sem sombra. Ele estava possuído, literalmente. Não significa dizer literalmente que ele fez pacto com Satanás. Mas tem os 2 tipos. Tem os pactos que fazem pacto e esses que são possessados, que pegam, porque você não está preparado espiritualmente com Deus, vamos dizer assim, com as Sagradas Escrituras. Esses artistas, esses jogadores, esses famosos, que eles têm pacto com Satanás, que eles têm pacto, literalmente, são fatos. Isso aí não é teoria de conspiração, isso não é parece, não, isso são fatos. Esse pessoal que tem pacto com Satanás, eles têm medo de escuro. A exemplo era o Michael Jackson, ele tinha muito medo de escuro, porque eles sabem, quando você dá seu corpo, oferece sua alma ao Satanás, então ele mostra a sombra na hora que ele quer. Umas 4 horas antes do fato ocorrido desse mesmo homem aí que executou os 2 policiais, apresentou a sombra. Ele passou em um bairro lá e tinha sombra. Porque o diabo apresentou. Mas minutos antes não tinha sombra. Ele não tinha sombra. O vídeo está bem literal para que você veja isso aí. Porque o diabo tomou conta do teu corpo. Quer dizer, do corpo de quem faz o pacto. Então, a partir dali é de Satanás. Então ele pode apresentar com sombra ou pode se apresentar sem sombra. Agora, prestes à morte, ele apresenta sem sombra. Foi o caso lá do homem. Porque o corpo já pertencia estava possessado, já não tinha mais, estava pertencendo a Satanás. Então, porque outra coisa, recentemente, pode ver que tem muita história de zumbi. Né? Os americanos, eles estão botando muito nas redes cinematográficas, nos cinemas, muito filme de zumbi. Nos jogos, o que tem mais tem é zumbi para garotada, para tudo. E isso está acontecendo na vida real. Eles estão, né, mostrando o que está acontecendo na vida real. O homem saiu como um zumbi. E outra coisa, você vê que pessoas que fazem pacto, esse tipo de coisa, com Satanás, inclusive nos filmes de vampiro mostra, você passa pelo espelho e não tem um reflexo, não mostra o reflexo da pessoa. Inclusive tem vários vídeos desses circulando na internet, que não é fake news, são vídeos verídicos.
Você passa pelo espelho, não tem teu reflexo, porque tua alma não te pertence, pertence a Satanás. Você não ofereceu a ele, você não fez pacto com ele, você não deu tua alma a ele, não deu sangue, não deu tudo, então pertence a ele. Pertence a ele. Aí o que acontece? Tem um vídeo também de um líder religioso, para ser mais preciso, para ser direto, ser muito arrudo, e o Papa, né? Porque Papa em latim é papai, ele não é meu papai, mas o líder religioso católico tem uma do Chico e do Bento XVI também, do anterior, né? Do anterior ao Chico, ao Francisco aí. E o que acontece? Não é fake, não. Bateram a foto dele, filmaram e atrás está lá o chifre lá do líder religioso. E não é fake. Esse vídeo está na internet, quem quiser, só é procurar aí. A sombra do Papa X aí que está aí, mostrando a sombra. Qual é a sombra que apresenta? Então, se a gente for refletir, irmão, pensar direitinho, refletir, você para pensar. Os 2 policiais foram afastar ele lá tirou ele da BR, e quando chegou na parte um pouco que não tinha filmagem lá dentro do mato, que eles botaram mais para isso, para tirar ele, porque ele poderia ser atropelado. Os policiais estavam preocupados com a integridade física do homem. E aí você vê a agilidade, ele toma a arma de um policial com a rapidez imensa e dá 2 tiros precisos, foram 3, mas 2 tiros foram na cabeça dos policiais. E os policiais estavam de capacete, segundo as reportagens. Os 2 policiais estavam de capacete e receberam 2 tiros precisos na cabeça. Mais um detalhe impressionante ainda, é que ele sai bem tranquilo. Ele sai como se não tivesse feito nada. Imagina você treinando 2 policiais, o que não acontece? Ele sai bem tranquilo quando é executado por outro policial. E a rapidez, a agilidade que ele teve. Irmão, existe um mundo espiritual, você acredita se quiser. A Sagrada Escritura tem mais de 100 passagens falando sobre isso. Eu vou citar só uma para vocês, que está em Efésios, é um livro do Novo Testamento, Efésios capítulo 6, versos 11 e 12. Mas tem centenas dessas passagens. Mas eu só vou citar essa aí, para concluir aqui e fechar com as Sagradas Escrituras. E está lá dizendo assim: vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridade, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Você veja que o próprio Deus está dizendo: se proteja da armadura do Criador, porque você não está aí. Mas a gente não luta contra os seres humanos, mas é contra os poderes e autoridade e contra os dominadores deste mundo de trevas. Então existe, irmão. Existe literalmente. E o caso desse homem aí, isso aí é opinião minha, não sou dono da verdade, eu estou apenas dizendo que ele estava possuído, não foi normal o que aconteceu. 2 policiais experientes, um com 17 anos, outro com 15, camarada acostumado a muitas coisas, e de repente tava 2 tiros na cabeça. Os 2 morreram instantaneamente. O camarada saiu tranquilo, como se não tivesse feito absolutamente nada, quando foi executado pelo outro, não é? Pelo outro policial que foi lá e executou ele. Mas e vamos parar para pensar. Você acha que isso é normal? O homem sem sombra. É só vocês olharem os vídeos. Que o Eterno proteja todos. Assim seja.